Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos e hoje estamos de volta aqui com mais um Mano a Mano. No vídeo de hoje eu vou comparar então o 11 inicial de Flamengo e Inter, os times que vão fazer no domingo, talvez a final do Campeonato Brasileiro da edição de 2020, da temporada 2020. Esse jogo, com certeza, vai ter impacto total no campeão desse campeonato maluco que a gente viu. E dependendo do resultado, pode manter até mesmo o São Paulo vivo na disputa. Enfim, é um duelo de líder e vice-líder. Com a vitória do Flamengo, o Flamengo assume a liderança para a última rodada. É um duelo de líder contra vice-líder. Com a vitória do Flamengo, eles assumem a liderança para a última rodada. O empate, como eu disse, mantém o São Paulo vivo na disputa ainda, podendo sonhar. E o Inter mantém com um ponto de frente para a última rodada. E uma vitória do Inter no Maracanã já iria garantir o título para os Coringa de Abel Braga. Enfim, estou aqui hoje novamente com Matheus e Gabriel Maia. Primeiro, peço que se apresente aí, Matheus. Opa, tudo bom, gente? O mesmo roteiro, né? Jornalista, 21 anos, buscando o terceiro período. Infelizmente, torço pro Atlético. E também gosto muito de NBA, além do próprio futebol, gosto muito de NBA e futebol americano. Pô, agora se apresenta aí, Gabriel Maia. 19 anos. Eu já participei de várias coisas no canal, né? Eu tenho uma página, chama Futebolizando OF, no Instagram e no Twitter. Sigam lá. Tô no terceiro período do curso de jornalismo. Isso aí, eu vou deixar na descrição aí o link da Futebolizando, tanto no Instagram quanto no Twitter. E, se eu não me engano, esse é o terceiro Mano a Mano do canal e finalmente Mano a Mano que não tem o Palmeiras. Enfim, os critérios, o critério principal na votação aqui é o momento, né? Como jogador, quem você acha que chega melhor para o jogo de domingo, mas se julgar que o momento dos dois é muito parecido, pode usar como critério de desempate a carreira no geral, ou qual jogador acha melhor no geral. Enfim, começando Mano a Mano então, vamos aí para o gol, uma posição aí talvez que não passa tanto confiança para os dois lados. Enfim, Matheus abre aí a disputa entre Hugo, o Neneca, contra Marcelo Lomba. Aqui eu vou abrir com o Neneca por dois motivos. Eu acho, dentre os goleiros do G8, G8 hoje, eu acho o Marcelo Lomba o pior em questão de qualidade. E eu acho que por mais que o Neneca ele tenha algumas falhas durante os últimos jogos, é mais por causa da inexperiência dele, porque ele é um goleiro muito talentoso. Então eu vou de Neneca. Para você, Gabriel. Para mim também, para mim é Neneca. Ele é um goleiro muito bom, jovem, ele teve um impacto muito grande quando estreou, depois falhou um pouco, aí voltou o Diego Alves com o Rogério Ceni, mas eu acho que é um goleiro muito bom, que tem um grande futuro, e para mim é um dos melhores, tipo assim, é um dos jogadores que tem mais futuro no futebol brasileiro, é o Neneca. Eu sou muito fã dele, muito fã mesmo, então para mim aqui é Neneca. Eu também iria no Neneca, porque acho que ele é um goleiro ainda irregular, mas isso é normal pela idade que ele tem. Mas tem muito potencial, muito jovem, teve grandes atuações, algumas muito importantes para essa campanha do Flamengo. E o Lomba, às vezes, ele parece que vai engrenar numa fase boa, e no final das contas depois volta a falhar grotescamente, como foi contra o Sport, por exemplo. Então eu também iria de Neneca nessa aí. Vence o Neneca por 3-0. Agora, Gabriel abre aí a disputa entre Isla e Rodinei, que segundo Abel Braga tem que ir para a seleção. Eu não concordo com o Abel Braga que o Rodinei tem que ir para a seleção, mas aqui, considerando que o critério é a atualidade, eu vou de Rodinei. O Rodinei teve uma temporada muito ruim no Flamengo, e por isso muita gente pode até achar estranho, tá estranho o Rodinei, mas atualmente o Rodinei é um dos melhores laterais do Brasil, atualmente, vamos deixar claro. Está sendo muito importante para esse time do Inter, tem um papel muito importante, tanto ofensivo como defensivo. Eu estou gostando muito do que o Abel Braga fez com o Rodinei, e o Inter vai pagar a multa de R$1 milhão para contar com o Rodinei, né, no jogo de domingo, porque tem uma cláusula no contrato de empréstimo, o Rodinei é do Flamengo. E você vê como ele é importante no esquema do Abel, que o Inter vai desembolsar R$1 milhão para contar com ele. Então aqui para mim é Rodinei, considerando o critério atualmente. Para você, Matheus? Aqui, só discordando um pouquinho do que o Maia falou,
O Rodinei na seleção é um mundo irreal, com certeza. Mas a lateral direita do Brasil é tão ridícula que, considerando que hoje o Rodinei, na minha opinião, ele é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, não é um mundo tão absurdo você colocar o Rodinei na seleção. Pelo menos vamos botar por um amistoso e tal. E o Isla já foi bom, né? Hoje não é lá essas coisas. Então aqui eu vou de Rodinei também. Cara, essa disputa, ela mostra, porque, se eu não me engano, são esses dois que estão liderando a bola de prata da ESPN. O Isla lidera, tenho certeza, e eu acho que o Rodinei tem segundo. Cara, isso mostra como que a lateral direita, acho que é a pior posição disparada desse Campeonato Brasileiro, tá realmente uma coisa assim bizarra. Reflete a seleção, né? O Isla, eu acho que ele começou muito bem no Flamengo, deu o primeiro impacto ali positivo, mas depois começou a desandar demais, o Flamengo perdeu até alguns pontos já com erros defensivos em cima dele. E o Rodinei, acho que até pelo fator surpresa, né, que a gente esperava tão pouco dele, ele tá entregando um nível bom, acaba dando essa impressão pra gente de um nível melhor ainda que ele está. Mas enfim, nessa disputa, pelo que pareça, eu também iria de Rodinei e ele vence essa disputa. Agora, vamos começar na zaga e já explicar um pouco essa disputa entre Gustavo Henrique, do Flamengo, contra o Lucas Ribeiro, do Inter. O Lucas Ribeiro no Inter, ele é provável para substituir o Cuesta, que foi suspenso contra o Vasco, ganhou o terceiro cartão amarelo. E o Gustavo Henrique, ele é provável no jogo para substituir o Arão, que estava jogando de zagueiro. E saiu a notícia poucas horas, inclusive, antes da gente gravar esse vídeo, que o Arão teve uma fratura, um acidente doméstico, uma fratura no dedo do pé, sei lá, num acidente doméstico, e talvez fique de fora do jogo. Então, disputa entre Gustavo Henrique e Lucas Ribeiro, deixa aí para você, Gabriel, abrir essa disputa. Só corrigindo a informação que você passou, eu acho que o Lucas Ribeiro ele não vai substituir o Cuesta, porque ele já era titular nos últimos jogos. Quem vai substituir, confundi isso. Eu acho que é o Zé Gabriel. O Zé Gabriel vai substituir. O Lucas Ribeiro já estava jogando. E é uma disputa complicada, porque o Gustavo Henrique não passa nenhuma segurança, né? Tipo assim, o Gustavo Henrique é odiado pela torcida do Flamengo. E o Lucas Ribeiro é um jogador muito, muito jovem, chegou agora com o Abel Braga, não teve tantas chances antes com o Kudê. Tem só 11 jogos no Brasileirão, mas eu gostei dos 11 jogos dele, eu achei que foi seguro até. Teve a busca de ter que substituir o Moledo, que estava jogando bem demais, muito fã do Moledo. E foi bem até, ele conseguiu segurar a barra na medida do possível, assim. E eu vou nele, mas porque não dá pra botar no Gustavo Henrique. A fase dele é assombrosa, tipo. Pra você, Matheus. E tem gente querendo o Gustavo Henrique, né? Isso que me deixa mais impressionado. Tem time querendo o Gustavo Henrique. Mas eu vou na mesma do Gabriel Maia, porque o Gustavo Henrique ele foi comprado com o status de resolver a zaga do Flamengo. E ele em nenhum momento fez isso. A melhor participação dele no Flamengo ultimamente foi fazendo um pênalti contra foi pênalti? Não, a falta contra o Botafogo, ele foi expulso e não deixou o Botafogo fazer o gol. Foi a melhor participação dele. Então aqui eu vou de Lucas Ribeiro também. Essa disputa eu também iria no Lucas Ribeiro, igual vocês falaram aí, ele substituiu muito bem o Rodrigo Moledo, mas o Inter vai basicamente com a sua zaga teoricamente reserva, né? Porque se fosse Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta, para mim também não teria nem muito papo que os dois formariam a zaga aí. Mas enfim, vence então o Lucas Ribeiro. Talvez nem tanto pelo Lucas, mas sim muito pelo lado negativo mesmo do Gustavo Henrique, que foi tendo uma temporada assim, uma negação mesmo. Então, vence o Lucas Ribeiro essa disputa. Eu fiz aquelas confusões aqui na anotação, mas o Zé Gabriel, então, que está substituindo o Vitor Cuesta. E a próxima disputa eu vou deixar para o Matheus começar entre Rodrigo Caio e Zé Gabriel. Aqui, por mais que o Zé Gabriel tá numa fria, né? Porque ele tá tentando substituir o que para mim é o melhor zagueiro da história do Internacional desde o Índio. E o Rodrigo Caio, ele por mim é um dos melhores zagueiros do Brasil hoje. Por mais que ele nunca teve um companheiro que joga bom no Flamengo, eu gosto pessoalmente muito do Rodrigo Caio. Ele passa muita segurança desde que ele chegou no Rio de Janeiro. Então aqui, por mim, é Rodrigo Caio muito fácil. Pra você, Maia.
Pra mim também, eu não acho que o Zé Gabriel é tão ruim igual eu falo. Eu vejo muita gente criticando o Zé Gabriel. E ele também não é um zagueiro de ofício, né? Ele é um volante. E o Kudê lançou como zagueiro, se eu não me engano. E foi relativamente bem, mas falhava muito. O Kudê gostava dele por causa de jogar com os pés, que é a filosofia do Eduardo Kudê. E depois saiu para voltar o Rodrigo Goleiro e tal. Mas aqui eu vou de Rodrigo Caio, que para mim é um dos melhores zagueiros do Brasil. A crescente dele no Flamengo foi algo absurdo. Tanto que não à toa está na seleção brasileira, né? Participou da última convocação, eu acho. E para mim é um jogador espetacular. Tem muita... não é tão alto assim, mas compensa com impulsão. É muito rápido. Ótimo posicionamento. Para mim aqui é Rodrigo Caio por muito assim. Para mim também essa disputa talvez seja uma das mais disparadas aí nesse confronto, e é Rodrigo Caio, por muito. Rodrigo Caio é um dos melhores na posição aqui no Brasil. Agora eu vou deixar para você, Matheus, também começar a disputa na lateral esquerda entre Felipe Luiz e Moisés. Uma disputa dessas, há um tempo atrás, ia ser bem absurdo, mas enfim, pode começar aí, Felipe Luiz e Moisés. Porque eu gosto muito do Moisés, pessoalmente, mas não existe, porque por mais que a fase do Moisés seja muito boa, eu acho que ainda não existe você falar que o Moisés é melhor que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele tem nome, ele tem qualidade, e por mais que ele não seja tão rápido quanto ele já foi antigamente, ele ainda tem muita qualidade para a posição dele. E eu realmente acho que a temporada do Moisés é muito boa, só que a questão é literalmente comparar ele com o Felipe Luiz. Então eu vou de Felipe Luiz aqui. Para você, Maia. Eu vou discordar do Matheus. Eu sou muito fã do Felipe Luiz. O Matheus sabe, inclusive. Já discutimos muito por causa disso. Tipo assim, fã de carteirinha do Felipe Luiz. Mas considerando o momento atualmente no futebol, eu vou de Moisés, que para mim é um dos jogadores mais importantes do Inter que tiveram. O Abel Braga achou futebol onde, na minha visão, não poderia ter. Nunca acreditei que o Moisés jogaria tanta bola. Ao contrário do Matheus, eu não sou tão fã assim. Mas eu acho que é absurdo o que o Abel Braga fez com ele. Ele se tornou vital nesse time do Inter. Ele ficava até mais tarde nos treinamentos, cruzando bolas, que o Abel Braga pedia isso. E o Inter começou a fazer muito gol de cabeça devido aos cruzamentos do Moisés. Um jogador que tem muita importância ofensiva pro time do Inter. Inclusive, o primeiro gol contra o São Paulo... Ele repôs o Sarabia, né? Quem fazia a função ofensiva de lateral no Inter era o Sarabia. Aí o Sarabia aí eles inverteram. Só que o Sarabia na direita, né? Então, isso que eu tô falando. Tem que subir do Sarabia. E o Moisés, pra mim, a crescente dele é absurda. Pra mim, é um dos melhores jogadores do Internacional do Abel Braga. E com dor no coração, porque eu sou muito fã do Felipe Luiz, eu vou de Moisés aqui. Tô pagando pra ver aqui, gente. E ele é realmente muito fã do Felipe Luiz. Se eu não me engano, o ano era 2020 e ele falou que o Felipe Luiz era um dos 5 melhores laterais esquerdos do mundo. Mundo, não é Brasil, não, é mundo. Então, assim, muito fã. Ele é realmente fã do Felipe Luiz. Pera, só acrescentando, ele falou que era do mesmo nível que o David. Quem? Eu não lembro. Então, enfim. Não, aqui quem realmente eu não lembro. Você falou que ele era do mesmo nível que o David, velho. Tá. Não, falei não. Eu falei que ele era dos 5 melhores e o David e o Robert eram os melhores. Eu posso já comigo. Ó, então depois você foi... Você foi de Moisés, então, né, Gabriel? Que loucura, cara. Que loucura. Cara, como eu falei, se fosse uma disputa dessa um tempo atrás, eu lembro que o Moisés, eles saíram do Botafogo em 2018, se não me engano, tipo, criticadaço. Assim, o Moisés era um cara que ele não rendia em time algum. E acho que isso vale tanto pro Moisés quanto pro Rodinei. O que esses dois caras viraram nas mãos do Abel é uma coisa, assim, bizarra, porque dois caras que eram criticados, que nunca conseguiram atingir um bom nível, e estão jogando muita bola. Eu vi hoje, inclusive, acho que o Moisés ele é o terceiro jogador do Inter com mais assistências na temporada ou no Brasileiro. Então, o Moisés está jogando muita bola. E o Felipe Luiz, por outro lado, quando o Flamengo entrou numa fase ruim, o Felipe Luiz também entrou numa fase ruim. O povo até falava que tinha mais chance do Vitor Luiz fazer um gol contra do que um gol a favor. E, enfim, estava sendo muito criticado. E assim como lá no jogo entre Palmeiras e Santos, que a gente colocou o Caio Jorge no lugar do Luiz Adriano,
as pessoas nos criticaram aqui. Vai a chance de um novo meme aqui. Moisésão da Massa irá ganhar de Felipe Luiz. Essa eu não tenho culpa, essa eu me abstenho. Essa fica pro dono do canal se fuder mesmo. Cara, sério, é inimaginável umas coisas dessas, mas como eu falei, o critério principal é momento. Eu acho que a temporada do Moisés, ela se espelha muito também na temporada do Pará. E do Rodinei também. São 3 casos que era jogador que Você não ia pro espera time isso. Ia pro time pra virar meme, pra ser um Patrick da vida, e eles estão jogando muito. Sim, chega pra ser um tapa-buraco, talvez, e consegue surpreender. Agora a gente vai entrar aí no meio de campo, então, e eu vou deixar pro Gabriel abrir a disputa, essa em alto nível, de Gerson contra Rodrigo Dourado. É uma disputa que quando eu olhei que seria isso, eu fiquei muito triste, porque eu sou muito fã dos dois. Mas infelizmente eu vou de Gerson. Eu queria muito o Rodrigo Dourado nesse time, acho que ele é importantíssimo pro Inter. A história dele também, ficar um tempão lesionado e voltar jogando bem, ser a faixa. Pra mim é tudo muito bonito essa história, mas infelizmente Gerson pra mim é o melhor jogador do Brasil. O melhor não, um dos, vamos pôr assim. Mas pra mim Gerson é espetacular, um jogador que é nível Europa, assim, no futebol brasileiro. Se voltar pra Europa e postular de um time grande, eu não me assustaria, porque é bizarro o tanto que ele joga. Gerson, você, Matheus? Mesma linha de pensamento do Maia, que eu gosto pessoalmente do Rodrigo Dourado também, só que eu acho o Gerson o melhor meia do futebol brasileiro, mas é por muito, não é por pouco, não é por muito. E dando piga pro próximo, o segundo também vai vir daí pra frente. Eu acho o Gerson o melhor e o segundo tá nessa lista. Aí realmente não tinha como ser diferente, com todo respeito ao Rodrigo Dourado, igual o Maia falou também, essa história dele é uma coisa que ainda enriquece mais esse roteiro aí, porque de ficar tanto tempo fora, ele vem fazendo gols importantes, inclusive, eu acho que ele fez um gol contra o Bahia e fez o gol no último jogo contra o Vasco. É um cara que vem recuperando, ajudou demais o Inter nessa sequência positiva que eles tiveram. Porém, se fosse com qualquer outro, a gente podia dar uma moral pro Rodrigo Dourado, mas contra o Gerson realmente não tem como. O Gerson é um jogador no futebol brasileiro com mais chance de vingar na Europa, e isso entre todos mesmo, porque ele é um cara diferenciado, você vê que ele tem um nível muito à frente dos outros aqui no Brasil. E é um cara, inclusive, que a seleção tem que dar uma chance, porque a função que ele faz é uma coisa que a gente está carente. E, enfim, aí, com todo respeito ao Rodrigo Dourado, mas realmente não tinha jeito, o Gerson vence essa disputa. E vou deixar para você aí, Matheus, já abrir a próxima disputa entre Diego, do Flamengo, contra Edenilson. Cara, eu pessoalmente, já vi problema, porque eu pessoalmente não gosto do Diego. E eu acho a temporada do Edenilson muito boa. Ele é um líder pro Internacional. O aproveitamento de pênalti dele tá um negócio ridículo ultimamente. E por questões de campeonato brasileiro, por mais que o Diego tenha voltado bem com o Rogério Ceni, pelo campeonato brasileiro ao todo, eu vou de Edenilson aqui, mas isso é bem mais pessoal do que avaliando tecnicamente mesmo. Você, Gabriel? Eu vou de Edenilson também, mas eu não acho que o campeonato inteiro do Edenilson foi bom, assim. Eu acho que teve uma parte lá de eu falei comparado ao do Diego. Sim, mas que ele estava sendo... que ele estava indo para ser negociado com a Arábia. Aí eu via muita gente comentando que ele tá com a cabeça na Arábia, até porque ele é velho, ganha um dinheirão lá. Tá jogando muita bola para um dos jogadores mais importantes. Forma, junto com o Patrick e o Dourado, na minha opinião, dos 2 melhores meio-campos do Brasil, considerando que o outro pode ser do Flamengo, assim. Eu sou muito fã e eu vou de Edenilson aqui. Essa eu também iria de Edenilson. Compartilho com o Matheus que eu acho que o Diego, ele sempre na hora que precisa mais dele, assim, eu acho que isso deixa ele chegar ao Flamengo, sempre vai deixando a desejar. A opinião polêmica que eu tenho na final da Libertadores lá, aquilo ali não foi lançamento, foi bica pra frente e o Pinola deu uma forcinha. Puta de uma bica pra frente. Bica pra frente, nata, e o Pinola deu uma forcinha pro Gabigol fazer o gol. Então, assim... Vai, garoto.
Eu não acho que o Diego conseguiu sim, em algum momento no Flamengo, o grande jogador que prometia ser, apesar de muito falar sobre a liderança dele, e aí é algo que eu não questiono. Mas o Edenilson, apesar da irregularidade, eu acho que, na verdade, são poucos os jogadores desse Brasileirão que podem ostentar regularidade. Talvez o bola de ouro desse campeonato não vai ser um grande exemplo de regularidade. Então, o Edenilson é um dos grandes símbolos do Inter, e se o Inter for campeão, ele vai ter muito mérito nisso, e o Edenilson vem jogando muita bola. Então, vence o Edenilson nessa disputa aí também. E agora eu vou deixar para você, Gabriel, já abrir a outra disputa, boa disputa, entre Everton Ribeiro e Patrick. Considerando o critério de momento, eu vou de Patrick, que para mim é o que está jogando mais bola no futebol brasileiro atualmente, no momento. Patrick é um jogador espetacular, muita força física, boa finalização, bom passe, boa marcação, para mim é muito bom. E Everton Ribeiro, desde que voltou da seleção, sumiu, entre aspas, seu futebol, né? Não tá jogando tanta bola igual costumava jogar, tá passando muitos jogos sumidos. E por causa disso, eu vou de Patrick. E eu sou fãzaço, assim, muito. Para você, Matheus. Que nem eu tinha falado anteriormente, né? Por mim, o segundo melhor meia do Brasil hoje, depois do Gerson, é o Patrick. Porque o campeonato que o Patrick faz é um negócio absurdo. Ele é aquele jogador que faz tudo e você não vê. É o cara que é a alma do time e praticamente não tem o reconhecimento que ele deveria ter simplesmente por ter esse jogo básico, de fazer uma ligação de defesa e ataque tão bem que parece normal. E, na minha opinião, ele é top 5 melhores jogadores do campeonato brasileiro hoje. E por mais que o Everton Ribeiro seja jogador de seleção, consagrado na década inteira por ser um grande jogador no campeonato brasileiro, seja por Cruzeiro, seja por Flamengo, no campeonato brasileiro atual, o Patrick é melhor. Eu tô junto com vocês nessa também. Daria um votinho de moral para o Everton Ribeiro, votinho de moral que não muda nada, mas enfim, só para dar uma moral mesmo para o Everton Ribeiro, porque ele é um jogador, ele é muito absurdo, ele é muito diferenciado, como o Matheus falou aí mais ou menos, ele é um dos grandes nomes do futebol brasileiro na última década, se não o grande nome, por conta de tudo que fez pelo Cruzeiro, até um pouco pelo Coritiba também, e fez muito também pelo Flamengo. O Everton Ribeiro, ele é um jogador absurdo, é diferenciado, mas, assim como eu falei do Felipe Luiz, quando o Flamengo entrou numa fase ruim, o Everton Ribeiro também foi um dos caras mais criticados por sumir muito nos jogos, e ele teve um começo muito bom de Campeonato Brasileiro, que parecia que seria novamente um ano dele, mas depois desandou, ele entrou numa fase bem nebulosa aí com o Flamengo. Enquanto o Patrick foi o contrário, alguns chegaram a criticar ele lá no começo do campeonato, às vezes com o Inter ganhava ele não ia tão bem, mas depois que engrenou de vez e vem jogando muita bola. Se o Patrick foi eleito talvez o melhor meio-campista no Brasileirão, ou sabe lá, até o melhor do brasileiro, eu não sei se seria algo tão absurdo, dependendo obviamente, de um título do Inter também. Mas enfim, é o Patrick que vence essa disputa, que ele vem jogando um nível espetacular. Agora eu vou deixar para o Matheus abrir uma outra disputa que talvez também seja aí uma das mais fáceis, que é entre Arrascaeta e Praxedes. O Arrascaeta é um cara muito experienciado, né? O Arrascaeta, por mais que, por exemplo, eu seja atleticano desde a época de Cruzeiro, eu admirava muito o Arrascaeta, achei ele muito craque mesmo, é um cara que pode decidir um jogo a qualquer momento. E o Praxedes aqui é uma vítima, né, velho? Porque o duelo não ajuda ele. Então, por questão de habilidade mesmo, o Arrascaeta ganha por muito. Pra você, Gabriel. Por mim aqui a gente poupa tempo, né? Vou de Arrascaeta, que não tem muito o que falar. Só para dar aquela moralzinha pro Inter no geral, porque eles conseguiram tirar da base alguns jogadores que estão sendo muito úteis assim, pro time nessa campanha, né? Mas tudo jogador que tá mais compondo o elenco do que tudo, que é o Praxedes, que é o Peglow, só os nomes bonitos também. Praxedes, Peglow, o Yuri Alberto não é da base, mas é uma promessa que a gente vai falar mais daqui a pouco. Os dois zagueiros também. Enfim, é um mérito do Inter conseguir compor o seu elenco com a base, mas essa disputa realmente não tem como, a Arrascaeta leva por muita coisa. Agora outra disputa aí, mais um jogador da base do Inter, inclusive, que eu tinha esquecido de citar. Gabriel abre aí a disputa entre Bruno Henrique e Caio Vidal. Uma disputa boa. O Caio Vidal tá jogando muito bem no Inter.
tô gostando do futebol dele, é um jogador que surgiu do nada, assim. Estranhei, do nada, Caio Vidal, mas eu sou muito fã do Bruno Henrique. Pra mim, mesmo em uma fase, é um diferencial no time do Flamengo, é muito rápido, tem um contra um dele é muito bom. E aqui eu vou de Bruno Henrique. Pra você, Matheus. Aqui a minha opinião é a mesma do Maia, literalmente, porque por mais que o Bruno Henrique esteja em uma fase, e essa uma fase seja bem duradoura pro nível dele, ele é um jogador que pode decidir um jogo grande a qualquer momento. Literalmente esse jogo, por exemplo, porque no próprio Rio ele é conhecido por decidir clássico, e aqui ele pode literalmente ser o cara que vai ganhar o jogo do Flamengo. E por mais que o Caio Vidal seja uma descoberta do Inter, eu acho que o Bruno Henrique é muito melhor ainda. O Caio Vidal realmente foi bacana que ele chegou assim do nada, igual o Maia falou, e vem jogando muito bem, vem ajudando o Inter. Mas eu acho que ele é um cara que ainda toma muita decisão errada, natural da idade isso, mas às vezes você vê ele mostrando habilidade, passa por um cara e quando ele tem que fazer o simples de tocar pro lado, ele acaba tentando driblar mais um e perde a bola. Enfim, ele faz muitas coisas assim, de decisões erradas mesmo. E enquanto o Bruno Henrique é um cara muito mais pronto, é um cara que já tem toda a bagagem, e apesar da fase do Bruno Henrique não ser tão boa, e principalmente ser muito distante do Bruno Henrique de 2019, ainda assim é um grande jogador. Se você for pegar números, ele ainda tá indo muito bem. Então, vence nessa disputa aí o Bruno Henrique, e agora vou deixar pro Matheus abrir a disputa na centroavância, essa disputa já em mais alto nível, entre Gabigol e Yuri Alberto. Cara, até é muito difícil. Porque o Gabriel é um monstro, todo mundo sabe que o Gabriel é um monstro. Só que você pegar. É o mesmo argumento que eu usei no Luiz Adriano lá atrás. Aqui eu vou de Gabriel, mas o argumento que eu usei no Luiz Adriano no último vídeo foi que ele não jogou boa parte do campeonato, ou pelo menos foi banco. E muito por conta da boa fase do Pedro também. E eu gosto muito do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, no comando do Abel Braga, ele foi um dos melhores jogadores do Inter, quiçá o melhor, fica na disputa ali com o Patrick. Mas pela qualidade do Gabriel e por estar decidindo jogos com o Flamengo nos últimos jogos, recentemente, eu vou de Gabriel aqui. Pra você, Maia. Só corrigindo o Matheus, que o Gabigol, eu acho que não foi reserva em nenhum momento no Flamengo. O Pedro era titular porque o Gabigol estava machucado. Machucado. Ele foi reserva no jogo contra o Atlético, se eu não me engano, e depois voltou a ser titular já em seguida. Acho que o Gabigol não chegou a ser reserva em nenhum momento. E aqui eu vou de Gabigol. Eu até briguei com o Yuri, porque eu não queria que fosse essa disputa. Eu queria que tivesse Gabigol e Alberto no mesmo time, mas não tem como. E aqui eu, infelizmente, eu vou de Gabigol. Gosto muito do Yuri Alberto. Critiquei a contratação dele, achei muito caro o valor que o Inter pagou. Estava disputando com o Santos. O Santos até abriu mão por causa do valor. Mas aqui eu vou de Gabigol. Acho que é mais decisivo, é mais importante. Apesar de que saiu o Gabigol, tem um Pedro que também dispensa comentários. Mas aqui eu vou de Gabigol, que pra mim, bola no pé do Gabigol é muito mortal, muito mortal. Eu acho que o Gabigol tem mais capacidade de definir o jogo do que o Yuri Alberto. E a fase do Gabigol também, na minha opinião, atualmente é melhor que o de Gabigol. Só completando o que eu tinha falado, ele foi reserva em 3 jogos, os 3 jogos com o Domenech. Os 3 jogos foram com o Domenech. Teve até aquele jogo que... teve até aquele jogo que ele entrou, fez o gol, e caiu puto pra caralho. Não sei se você lembra. Mas foi 3 jogos com o Domenech mesmo. Essa disputa aí realmente não tinha como pro Yuri Alberto, mas ele é um cara que eu acho que ele tem muito potencial também. Ele tem apenas 19 anos, apareceu jogando muita bola no Inter, ele é um centroavante, ele consegue finalizar bem com as 2 pernas, ele é um cara chato de você marcar dentro da área. Raramente ele é desarmado ali na área, por exemplo. E ele só perde essa disputa realmente porque a gente está falando do Gabigol, que é já talvez o grande centroavante do futebol brasileiro na última década, por exemplo. E também é um cara muito jovem. Não, e o Gabigol americano também, né? Sim, certamente. E o Gabigol, ele é um cara que em alguns momentos do Campeonato Brasileiro você parava, via a campanha do Flamengo, via os jogos dele e falava, pô, o Gabigol não tá em uma fase muito boa. Mas se você pegar números, ele ainda assim tá metendo muito gol. Então, é um cara completamente diferenciado, é um cara que tá para bater qualquer recorde aí no futebol brasileiro, se ele for continuar no Flamengo por mais anos.
Então, essa disputa vence o Gabigol, mas é uma disputa em altíssimo nível. E eu até tentei dar aquela moral para o Yuri Alberto, de tentar colocar ele em outra disputa, mas os dois jogadores são realmente de estilos mais parecidos, então não tinha como. E o Gabigol, então, leva essa disputa. Agora, a gente vai falar aí dos treinadores. Vou deixar para você, Gabriel, abrir a disputa entre Rogério Ceni e Abel Braga. Só para deixar claro, é o trabalho deles nos respectivos times. O Rogério Ceni no Flamengo e Abel no Inter. Se você me fizesse essa pergunta no começo do ano, ou na metade do ano, ou antes do Abel Braga assumir o Inter, eu até, sei lá, no primeiro mês que assumiu, eu ia falar que não tem disputa. Eu ia falar que é Rogério Ceni por muito, assim. Sim. Rogério Ceni no Fortaleza sempre foi muito monstro e tal, mas inacreditavelmente, hoje em dia eu vou de Abel Braga. Foi a maior surpresa do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, foi o Abel Braga, o Inter do Abel Braga. Eu não esperava. Quando o Inter contratou o Abel Braga, eu falei, nossa, que vacilo, contratando o Abel Braga. E teve o resultado, né? Como diz Baldasso, estava certo. Baldasso estava certo. E aqui eu vou de Abel Braga. Pra você, Matheus. Cara, aqui eu incrivelmente também vou de Abel Braga por todo o contexto que aconteceu do primeiro mês. Toda a torcida do Inter, todo brasileiro falava que o Inter ia virar terra arrasada com o Abel Braga, aí veio as 2 eliminações seguidas, o clima ficou pior no time ainda, e do nada emplaca uma sequência absurda de vitórias, a maior sequência de vitórias da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E não tem um torcedor, a não ser o Baldasso, claro, não tem um torcedor que esperava isso do Abel Braga. E o Rogério Ceni, ele demorou para encontrar o modo de jogar do Flamengo. Ele encontrou agora, recentemente. Que ele passou a carreira inteira pregando um time mais defensivo. E não tem como você fazer isso no Flamengo. Então, por questões de fase, e o que demonstrou com o elenco que tem, eu vou de Abel Braga também. Cara, essa disputa aí realmente, igual o Maia falou, é uma coisa bizarra mesmo de imaginar. Mas o Abel Braga não tem como ele não levar uma disputa contra talvez qualquer técnico aí, nesse momento atual na Série A, porque ele fez o Inter, ele levou o Inter, querendo ou não, uma sequência de 9 vitórias, uma sequência que tirou o Inter de 6º colocado para líder. Ok, que foi o Abel Braga também que colocou o Inter em 6º colocado, mas acabou se redimindo, né? E eu simpatizo muito com o Abel conseguir surpreender assim. E eu acho que ele foi um cara que, obviamente, fez trabalhos muito ruins no Flamengo, no Cruzeiro, no Vasco, mas foi criticado talvez um pouco desproporcionalmente. Começaram a falar do cara como se ele fosse um monstro, sendo que assim, ele estava sendo só mais um técnico ruim. Pode falar. Que você falou que eu acho que não tem ninguém que equipare ao nível do Abel Braga atualmente no Brasil. Eu acho que tem um cara que tá fazendo um ótimo trabalho e é outro cara que se queimou no Flamengo, que é o Barbieri. Sim, boa observação. Porque eu acho que o que o Barbieri tá fazendo com o Bragantino é muito bom. Mas muito enfim, bom. Continue. E como eu falo, o Abel acaba que... Esqueci o que eu tava falando. Puta que pariu, cara. Que isso, cara? O Abel acho que foi criticado desproporcionalmente, começaram a falar como se ele fosse um monstro, sendo que na verdade ele era só mais um técnico com trabalhos ruins, mais um técnico brasileiro fazendo trabalhos ruins no futebol brasileiro. E teve aquela coisa toda de clube do vinho que o Mauro César criou e, cara, pra mim foi uma babaquice sem fim. E o Abel Braga, ele sofreu muito na vida também de perdas pessoais, como do filho dele. Eu acho que ele merece demais este título brasileiro e seria um tapa na cara de qualquer analista de futebol, inclusive a gente, que falou que o Inter ia afundar com o Abel. Mas enfim, eu votaria no Abel também. Abel Braga leva essa disputa. E a nossa classificação aí fica então com Neneca, Rodinei, Lucas Ribeiro, Rodrigo Caio, Moisés, Gerson, Edenilson, Patrick, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e o Abel Braga comandando esse time. Abel Braga novamente comandando os Coringa do Mengão. Enfim, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.